Estimados amigos, irmãos e irmãs em Cristo que me assistem, especialmente queridos leigos da comunidade São Paulo, comunidade Jesus Redentor e comunidade São Paulo aqui de Novo Hamburgo, e todos vocês que costumeiramente já nos assistem ou vez por outra, convido a todos para mais uma meditação, mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje queremos estudar o segundo capítulo da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Um dos grandes méritos, valores de nós estudarmos as cartas do Novo Testamento é que elas nos fundamentam e fortalecem na fé em Cristo e na prática do amor cristão. Às vezes se acusa os cristãos, e quem sabe até com uma certa dose de razão, e às vezes com muita razão, de não atentarem tanto para a vivência da fé, para a prática da fé. O que nós precisamos é doutrina verdadeira, estarmos enraizados em Cristo, e precisamos ser incentivados, levados a praticar esta fé num genuíno amor a Deus e ao próximo. E o segundo capítulo da carta aos Colossenses com certeza nos ajuda muito nesse sentido também. Portanto, bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Logo no início, nos versículos 2 e 3, o apóstolo Paulo revela um segredo de Deus. O termo segredo, Paulo usa no Novo Testamento para duas coisas. Ele diz que um dos segredos de Deus que estava sendo revelado é que Cristo é Salvador não só para os judeus, mas também para os não-judeus, para todos os povos, para os gentios. Esse segredo revelado, Paulo levaria adiante em toda a sua missão. Ele seria apóstolo dos gentios. E qual é o outro segredo de Deus? O sentido principal, primeiro, de segredo de Deus. Diz Colossenses, então, no capítulo 2, os versículos 2 e 3, diz o seguinte, no final do versículo 2, esse segredo é Cristo, o qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria de Deus. Algumas observações mais aqui sobre esse segredo que é Cristo. O segredo está aí para ser revelado. Um segredo, algo que está oculto, sempre está oculto até ser revelado. E o objetivo é que seja revelado. Jesus Cristo é a chave que abre os tesouros do verdadeiro conhecimento da sabedoria de Deus. Há muita sabedoria humana, muitas filosofias humanas existem, que são boas em muitas coisas, mas não para nos revelarmos o plano de Deus para a nossa vida, a nossa eterna salvação. Para isso, só existe um segredo, Cristo sendo revelado. Ele é a sabedoria de Deus. Martinho Lutero disse que em toda a Bíblia nós temos que procurar o que ele disse em alemão, was Christus treibt. O que aponta, o que nos leva, o que nos aponta o caminho para Cristo, o que nos leva para Cristo. E também, quem não encontra Deus em Cristo, não o encontra em lugar algum. No versículo 4 é dito que nós não devemos permitir que ninguém nos engane com filosofias, com ideias espirituais erradas. E eu listo aqui algumas ideias pelas quais nós podemos ser tentados. Uma coisa que muitos já afirmam e creem é que com a morte tudo acaba. Outra, para encontrarmos a Deus, basta sermos pessoas boas. Nesse sentido, também uma outra afirmação, que toda religião e toda espiritualidade é boa desde que nos leve a fazer o bem. Isso espiritualmente, para nos dar vida eterna,
não ajuda em nada. Também aquela ideia de que somos obrigados a cumprir a lei do sábado e outras leis, as leis do Antigo Testamento, somos obrigados a cumprir para merecermos créditos, conseguirmos créditos diante de Deus, perdão dos pecados e vida eterna. Não funciona assim. O versículo 7 diz que, Colossenses 2:7, nós devemos estar enraizados em Cristo e devemos construir a nossa vida sobre Cristo. Cristo é a base sólida, é a rocha de nossa vida. Nele lançamos, desde o nosso batismo, raízes profundas. Mesmo que venham como numa árvore, venham as secas da vida, quanto mais profundas as raízes, mais chance de encontrar água elas têm. Então nós temos que estar enraizados em Cristo no batismo e na nossa vida diária. E para isso nós temos que construir nossa vida, meditar na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus no dia a dia para crescermos na fé. E também diz no versículo 7 ainda, sempre dando graças a Deus. No versículo 8 diz que nós não devemos deixar que nos escravizem com ideias, com doutrinas erradas, não permitam que nada os escravize. E o 9 é a chave do nosso texto, do capítulo, eu acho que é o versículo principal. E não só, eu acho que desse capítulo é um dos principais versículos da Bíblia, porque fala quem Jesus Cristo é e o que isso significa para nós. Versículo 9, pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. Ou na outra versão da Bíblia, que também conhecemos, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. No corpo de Cristo está o verdadeiro homem e está o verdadeiro Deus. Isso aconteceu quando ele se fez carne na Virgem Maria, mas o valor, isso permanece. Ele não se fez carne só na encarnação. Há uma filosofia que diz que Jesus, por exemplo, virou Deus no seu batismo e a divindade o abandonou na cruz. Não é verdade. Ainda hoje habita nele corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso é muito importante, porque esse homem Deus é o nosso Salvador, este homem Deus nos entende, intercede por nós, ele é o nosso advogado junto ao Pai Celestial. Em Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo, o homem Deus, ele é o mesmo, ontem e hoje o será para sempre. Ele é o mesmo, ele é Deus eterno com o Pai, e ele é homem nascido da Virgem Maria, desde que foi formado no ventre, e será para sempre o verdadeiro homem Deus. Por isso que ele subiu aos céus visivelmente, até que uma nuvem o recolheu, só para os discípulos estarem bem certos disso, que o homem Deus está junto ao Pai. Há um outro texto na Bíblia que diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo a criatura, fazendo novamente as pazes com Deus. O versículo 12 é outro destaque que eu quero dar. No 12 diz o seguinte, Colossenses 2, pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo, e no batismo também foram ressuscitados com ele por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou Cristo. Então nós fomos no batismo sepultados, e nós fomos sepultados para o pecado, diz o apóstolo Paulo em Romanos 6, sepultados para o pecado e ressuscitamos já espiritualmente para uma nova vida. Nos versículos 13 e 14, esse pensamento é levado mais adiante e diz que
Antes nós éramos inimigos de Deus. Por natureza, todas as pessoas são inimigas de Deus. Nascem pecadoras e sujeitas à condenação eterna, né? Estávamos mortos espiritualmente, mas agora nós estamos vivos espiritualmente. E como que um resumo, diz o versículo 14, os nossos pecados, o versículo 13, os nossos pecados estão perdoados. E o versículo 14 diz que na cruz o escrito de dívida está solucionado. A dívida está solucionada. Os nossos pecados são como que uma nota promissória que nós assumimos, assumindo a nossa dívida. Nós temos uma dívida impagável por causa dos nossos pecados, né? E esse escrito de dívida, diz um texto, que foi encravado na cruz. Ele foi encravado na cruz, o sangue de Cristo nos purificou nos purifica de todos os pecados. Então a cruz é a vitória de Cristo sobre todos os nossos inimigos espirituais. Os versículos 16 e 17 são uma joia doutrinária. Outra grande verdade das Escrituras Sagradas. Toda a Escritura é a verdade, mas alguns textos têm, por assim dizer, um peso maior. 16 e 17 sobre a nossa nova vida, uma vida de pessoas livres, verdadeiramente livres e não mais escravos. Portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos, ou a festa da lua nova e o sábado. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Ainda dá para acrescentar o 18? Não deixem que ninguém os humilhe, afirmando que é melhor do que vocês porque diz ter visões e insiste numa falsa humildade e na adoração de anjos. Quanta coisa nesses versículos. Na outra versão da Bíblia que conhecemos diz que ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, dias de festa, lua nova, sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Se você, num canto de um prédio, vê a sombra de alguém se aproximando, dependendo do perfil, você pode adivinhar de quem se trata. Mas no momento que a própria pessoa aparece, não interessa mais a sombra, mas interessa tratar com a própria pessoa. Essas leis judaicas que tinham seu valor, eram sombras de Cristo, mas agora Cristo é a realidade. Os mestres judaizantes ali em Colossos, insistiam no legalismo, no cumprimento dessas leis. Havia ali em Colossos também ideias gregas da filosofia grega, ideias helenistas de ascetismo. Ascetismo é uma vida ascética, uma vida que totalmente regrada. Não faça isso, não. E também culto a anjos. Também isso acontecia em Colossos, ascetismo, culto a anjos, legalismo. Então, contra isso, diz o versículo 19, cresçamos em tudo em Cristo, que é a cabeça. Isso também está em Efésios 4,15, carta aos Efésios e Colossenses são muito parecidas, né? Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Essas últimas ideias, elas estão nos versículos finais do nosso texto, final do versículo 20 até o 23, vale a pena ler também. Versículo 20, no seu final, não obedeçam mais a regras como estas. Não toque nesta coisa, não prove aquela, não pegue nada. Todas essas proibições têm a ver com coisas que se tornam inúteis depois de usadas. São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. De fato, essas regras parecem ser sábias, ao exigirem a adoração forçada dos anjos, culto a anjos,
a falsa humildade e um modo duro de tratar o corpo. Mas tudo isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. Por mais que a pessoa discipline o corpo, pratique o ascetismo, como isso é chamado, dominar o corpo em tudo, a maldade está no coração. Em algum momento ela vai aflorar. Ou a pessoa cai no desespero espiritual, ou ela cai em pecar abertamente em larga escala. É uma loucura, né? Então isso não funciona assim. Nenhuma prática tem valor contra a imoralidade que está no coração. O mal está no coração e lá ele deve ser tratado. E como é que se tira o mal do coração? Por aceitarmos Cristo como Salvador, pelo perdão dos pecados e pela força que recebemos de Cristo com o seu Espírito Santo. Uma afirmação, resumindo isso aqui, bastante dura, e me permito até uma expressão um pouquinho baixa, pode ser chula, não se ofendam, mas a princípio, todo legalista, observem bem, a pessoa que enche os outros de leis, todo legalista tende a ser um moralista de cuecas. Em algum lugar ele está devendo. Provavelmente está escondendo alguma coisa, algo que não quer que os outros saibam. Cuidemos para não sermos, então, legalistas, agindo na base do a lei é boa, a lei tem que ser cumprida, mas no fundo, quem pensa assim aplica a lei para os outros, mas não a si mesmo. Toda lei é boa para os outros, e os outros devem cumpri-la. Quem age assim, ele despreza a Cristo, pois dá mais valor a práticas espirituais próprias, inventadas, do que ao próprio Cristo. Porque nós, por natureza, somos pecadores, totalmente perdidos, merecemos castigo de Deus diariamente por causa dos nossos pecados. Não é por boas obras que resolvemos esse problema. A única solução está no arrependimento, no reconhecimento dos pecados e na fé em Jesus Cristo. E aí sim, a partir disso, é claro que o Cristo nos dá seu Espírito Santo para lutarmos contra a imoralidade, contra as falsas filosofias, culto a anjos e outros bichos mais que nós vimos no nosso estudo de hoje. A nossa vida está oculta em Cristo, ela será revelada totalmente, a vida espiritual será revelada totalmente na revelação total de Cristo, na sua vinda. Cristo é a nossa vida. Vivamos em Cristo, por Cristo, para Cristo, amando devidamente uns aos outros. Amém. Oremos. Querido Jesus, nós te agradecemos por mais esta palavra, por esta palavra que tu tens para nós, de Colossenses 2. Que nós estejamos sempre enraizados, fundamentados e edificados em ti, combatendo o pecado e te servindo em verdadeiro amor ao próximo. Abençoa todos que nos acompanharam, todos os seus familiares, todas as nossas igrejas, hoje e sempre, por amor de ti mesmo, ó Cristo Jesus. Amém. Obrigado, até a próxima oportunidade.